E aí, meus amores? Tudo certinho com vocês? Então, espero que sim. Pra quem não me conhece, o meu nome é Jéssica Braz, Thalita Carvalho. e hoje o vídeo aqui no canal vai ser bem diferente de tudo e qualquer vídeo que eu já postei. Vai ser um vídeo bem especial. Eu vou fazer meio que uma entrevista com essa linda, que é uma amiga, mãe do Davi, que é autista, e a gente tá aqui pra tirar algumas dúvidas e passar um pouquinho da experiência dela pra vocês. É isso aí. Beleza? Então, não sai daí que o vídeo vai ser bem legal. Vem comigo. Eu separei aqui algumas perguntas que eu achei bem legal, assim, pra fazer, pra tirar um pouco da dúvida de vocês com a experiência dela. E vou fazer aqui pra ela responder e contar um pouquinho da história dela. Já adianto, vou deixar aqui pra vocês o canal dela, Isso aí. Thalita Carvalho. É isso. Vou deixar aqui nos cards pra vocês e vou deixar na descrição do vídeo. Beleza? Primeiro, quer falar alguma coisa, se apresentar? Enfim. Quero sim. Antes desse vídeo rolar aqui, já deixa seu like, né? Que é muito importante pra gente. Isso. O like. Se inscreve aí no nosso canal, segue a gente no Instagram, que a gente tá sempre mais ativa, né? Isso. Lá no Insta, postando fotinhas, stories. Então segue a gente lá, tá bom? Eu tenho até que pedir desculpa porque eu tô deixando bastante a desejar aqui no YouTube, que antes eu postava com mais frequência. A gente tá mais ativa no Instagram. Instagram, né? Então acompanhem por lá se vocês querem presenciar mais a nossa rotina, né? Então não deixa de se inscrever, não deixa de dar uma força aí pra gente. É isso. Vamos pro vídeo. Vamos lá, Thalita. Primeiro, a idade do Davi, o nomezinho dele. E com quantos anos ele tinha, assim, que tu descobriu? Foi diagnosticado. Isso. Bom, o Davi, ele tem 5 anos de idade, né? Foi assim, o Davi, ele sempre foi uma criança muito... Eu não desconfiava muito no começo, né? Quando ele era bebê. Mas porque também eu não conhecia o que era autismo. Então, pra mim, era tudo muito normal, né? O que foi me preocupar foi a questão da fala, né? Porque ele sentou, engatinhou, andou tudo muito cedo, mas a fala não aparecia. Então ele já tava com 1 ano e meio para 2 anos e eu falava, gente, esse menino não fala. E aí onde que eu resolvi correr atrás de uma fono, porque até então eu achava que era alguma coisa relacionada à fala, né? E a fono fez 2 avaliações com ele e ela logo me falou, mãe, a fala é de menos. O que precisa ser primeiro tratado é o comportamento do Davi, tá? Então ela logo me encaminhou para uma neuropediatra, onde a gente correu atrás de tudo e mais ou menos ele foi diagnosticado com uns 2 anos e meio para 3. Cedo, né? Foi O que cedo. é bom. Isso que é bom, né? O quanto antes você vê os sinais já, corre atrás, busca ajuda, né? Porque a gente não pode deixar. Quanto mais você deixar, pior fica para você tentar ajudar seu filho. Então, graças a Deus que foi tudo muito cedo. No começo eu achava, quando tu foi lá em casa ele pequenininho, eu achava até que era timidez, porque o Gabriel, ele demorou até pra falar. Então eu achava que o Davi também era timidez. Às vezes a gente pode confundir, né? Por isso a importância de procurar algum especialista. Tem que procurar uma ajuda, porque o que foi passado pra mim, nenhum atraso é normal. Tipo, não tem essa a criança vai falar no tempo dela, é tudo no tempo dela. Não. Se você perceber um atraso, busque ajuda o quanto antes, né? Porque Isso. não é normal, tá, gente? E assim, a gente sabe como que é lidar com o Davi, mas assim, como tu recebeu essa notícia, tu e teu esposo? Olha, quando a gente passou com a neuropediatra, né? Que ela fez a avaliação, ela foi perguntando o que o Davi gosta, o que o Davi fazia, quais os tipos de comportamento do Davi. Ela foi me perguntando e eu fui respondendo pra ela, né? E aí ela chegou na conclusão, né? Que ela falou, o Davi, ele tem todas as características de uma criança autista, né? Mas a gente vai avaliar no decorrer aí do tempo, ele vai começar a fazer a terapia pra gente ver se ele vai melhorar, né? Sim. Se ele não melhorar, né? Não ter nenhum retorno, alguma coisa assim, aí a gente já diagnostica ele, né? Então, assim, quando a gente recebeu esse diagnóstico, né, foi assim um pouco complicado. Eu acho que creio que para todas as mães, Isso. né? Porque a gente não espera. A gente espera que nosso filho nasça perfeito, né?
E a gente nunca espera essa situação com a gente. Então, assim, foi um baque na hora, né? Eu até falo muito que eu questionei muito Deus no começo. Eu falava, Deus, por que eu? Por que o Davi? Né? Por que o meu filho? E só que Deus, ele não deixa nenhum filho sem resposta, né? Isso. Então Deus veio com uma resposta para minha vida de que filhos especiais são para pais e mães especiais, né? E Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Isso. Então, eu sempre digo isso, né? Deus, ele tem me capacitado dia após dia para poder cuidar do Davi, para poder ajudar ele. E é o que eu falo a ela sempre, às vezes ela tá até pra baixo, que a gente Sim. sabe que é difícil, e às vezes ela acha assim que não vai conseguir. Eu digo não, porque o Davi é especial pra uma pessoa especial, como eu falo pra ela é muito guerreira, gente. Vocês tinham que acompanhar um dia dessa pessoa, porque ela é nova, tem só 25 anos, e assim, é muita correria. Eu tive a oportunidade, inclusive tem um vídeo aqui no canal, eu já falando sobre Sim. isso. Eu tive a oportunidade de passar um dia inteiro com ela e eu vi o quanto que é difícil, o quanto Sim. que é corrido. A gente tá fazendo alguma coisa, de repente para, que ele teve uma crise. Ou tem que dar uma atenção. Isso. E assim, eu falo que não que eu deixei de viver, mas eu parei com muitas coisas para poder ajudar mais meu filho, que nem trabalhar fora. Eu sempre trabalhei registrada, Sim. não consigo mais. Mas até isso foi bom pra mim, porque como eu sou maquiadora, isso foi um empurrão pra mim seguir nessa carreira, né? Porque antes eu tinha um pouco de dúvida, né? Se era pra mim, se não era. Então, assim, hoje eu consigo conciliar as duas coisas, cuidar do Davi e ter os meus atendimentos de maquiagem aos finais de semana que aparece mais, né, na verdade. Então, é assim, é complicado, mas eu digo que não é impossível, né? Exato. E quanto assim a escolinha, a relação dele na escolinha com as outras crianças? Bom, o Davi, ele nunca foi chegado em criança, né? Ele sempre se deu bem com um adulto. Eu falo que eu tenho até que tomar cuidado, porque se alguém agarrado na mão dele e falar Davi, vamos, ele vai embora. Ele Qualquer um vai. leva meu filho embora. Eu sou prova viva Né? disso, ele é um doce, ele é um doce. Ele ama, mas você vê que com a criança, ele não tem muita interação quanto ele tem com um adulto. Sim. Né? Então, ele não brinca muito com criança, ele fica perto, mas ele não brinca, ele não, né, não consegue brincar com a criança, né, com as brincadeiras que nós fomos acostumadas, um pique-esconde, um faz de conta. Sim. Ele não entende isso na cabeça dele, sabe? Então, em relação com as crianças, era um pouco difícil na escola, né, porque as professoras tentavam incluir. Era isso que eu ia até te perguntar, como Sim. tu lidar assim quando acontece de ter algum imprevisto, alguma dificuldadezinha que a professora provavelmente te chama pra falar, olha, Thalita, isso. Como que tu lidar assim, procura resolver? Olha, foi bem, assim, é complicado, né? Porque a vida é uma constante aprendizado, né? Porque eu falo que eu aprendo um pouco todo dia, né? Então vivenciei aí fases, coisas na vida do Davi, na escola, que foram um pouco doloridas, né? E um pouco a gente leva de boa. Então, e mais uma pergunta que eu ia te fazer, ainda pegando o encaixe lá da escolinha, é como tu lidar com as dificuldades que provavelmente aparecem, que a professora te chama, ó, Thalita, aconteceu isso, como que tu lidar, como que tu tenta resolver isso? Olha, tudo vai depender da forma também que a escola lida comigo e lida com o Davi. Porque não é todo mundo né? que está capacitado para isso, não, né? Não é todo mundo que é capacitado para isso, tá? O Davi, ele sempre foi em escola regular, né? Nunca coloquei ele na escola do autista, porque aqui na nossa cidade tem a escola do autista, né? Mas eu optei colocar ele na escola regular, tá? Quando ele ia pra creche, eu nunca tive trabalho, nunca tive nenhum tipo de problema em relação com as professoras dela, na relação dela com o Davi. Nunca tive, porque elas sempre fizeram de tudo pra me ajudar. Sim. Porque ainda no começo foi quando eu tava tendo o diagnóstico, quando eu tava buscando mais, né? Pra saber se era ou não era mesmo. Então, assim, ela procurou fazer de tudo pra ajudar o Davi, fazer atividades que iam ajudar no desenvolvimento dele, né? Mas, assim,
Nessa escola eu nunca tive nenhum problema, mas agora eu tô enfrentando um probleminha aí com a escola que o Davi hoje atualmente estuda, né? Porque assim, você nota a falta de preparo das pessoas, né? Então elas não sabem lidar, então pra elas assim, elas criticam mesmo. Então nós que somos mães, a gente não gosta, a gente procura entender, mas depende da forma que falam com a gente, isso é doloroso, tá? É muito doloroso, porque a pessoa não entende, não tem preparo nenhum pra lidar com uma criança, né? E vem com críticas que acabam magoando, né, a gente. E assim, passando um pouquinho de tempo com ela, até eu, assim, recebi um tapa na cara. Porque, às vezes, quando eu via alguma criança fazendo algum tipo de birra, todo mundo, eu acho, inclusive eu, porque eu não sou diferente, tá? Hoje, eu posso dizer que eu mudei o meu olhar. Porque eu convivi muito com ela e hoje eu vejo como que é difícil. Mas, geralmente, quando a gente vê uma criança... Lógico, não vou generalizar, não é todas. Tem algumas que é birra mesmo. Sim, sim. Né? Mas aí a gente tem que ter um olhar, Isso. não só um olhar crítico, tá? Porque às vezes essa criança tem algum tipo de, né, problema, algum transtorno Usar ali. um pouquinho de empatia também, sabe? Exatamente, a empatia, né, com o Isso. próximo, porque você não sabe o que se passa, né? Não. Então procure não olhar com olhares maliciosos. De procure- crítica, já criticando, dizer, nossa, quando essa criança crescer, Tipo, vai bater olha, na que mãe. birra, dá uns tapas, resolve. Não, gente, Isso. não é sempre assim, tá? Porque eu vivencio muito, assim, É complicado. não é gente. primeira, não é segunda vez, mas eu passo muito por isso, porque às vezes quando eu saio com o Davi, né, Era a próxima pergunta. acontece mesmo dele ter crises, tá? Porque o autista, ele gosta muito de rotina, então tirou fora da rotina, ele tem crise, né, acontece uma crise ali. Então a gente percebe muito o olhar das pessoas, né? Muito. Eu de falo julgamento. porque eu passei por uma experiência com ela, que a gente foi tomar um sorvete. E do nada ele teve uma crise. Em frente ao supermercado. Em frente ao supermercado e tinha um senhor, assim, um homem, não sei, tava de capacete na moto, que assim, ele tava olhando de um jeito que me deu raiva. Sim. Me deu vontade de ir lá perguntar, o senhor perdeu alguma coisa aqui? E foi aí que eu tive um estralo, disse, nossa, eu também já fiz isso, sabe? Então, assim, convivendo com ela e com o Davizinho, eu aprendi a olhar de outra forma, Sim. sabe? Olhar, assim, preocupada mesmo. Nem sempre é aquilo que a gente acha que é. Nem sempre é uma birra, nem sempre é uma malcriação. Às vezes realmente tá acontecendo alguma coisa. Exatamente. Então, antes da gente já olhar com aquele olhar assim, fulminando, criticando, é bom a gente se preocupar um pouquinho. Tá tudo bem, precisa de ajuda. Exatamente. Porque é muito complicado. É complicado, gente. E o teu dia a dia, assim, como que é? Na tua casa, quando tu sai, quais os cuidados que tu toma com ele, tanto em casa quanto na rua? Bom, pouco que você presenciou, é um dia muito corrido, a gente não para pra nada, tá? Porque assim, a gente tem que dar uma atenção o tempo todo, a gente tem que ajudar muito na questão da educação, Sim. né? Então eu tiro bastante um tempo do meu dia pra sentar, pra brincar com ele, pra ensinar ele, né? Não é todos os dias que a gente consegue fazer isso, porque agora, né, a gente tá avaliando aí, mas provavelmente o Davi tem outro transtorno associado, mas que a gente vai começar a investigar, né, porque ultimamente ele tá tendo muitas crises, então acaba ficando muito difícil de lidar, né, até mesmo dentro de casa quanto fora. E na questão, assim, pra sair de casa, ele é muito ansioso. Então, se eu falar assim, Davi, hoje a gente vai no parquinho, eu tenho que pegar ele naquele momento e levar no parquinho. Porque ele não sabe lidar com uma ansiedade. Então, assim, eu procuro fazer o quê? Eu troco ele, vou trocar ele de roupa, me troco, me preparo toda pra sair de casa, depois eu falo onde eu vou, tá? Tem autista que é totalmente diferente. Que tem que falar, tipo, horas antes pra ele associar que ele vai em tal lugar. Sim. Pra que também não haja aquele, sabe, não quebre a rotina dele e gere uma crise no Cada autista. tempo pra assimilar um pouquinho a ideia, Isso, né? ele precisa assimilar. Já o Davi não. Por ele ser ansioso, eu não posso falar nada antecipado pra ele, porque ele já gera uma crise nele, e aí ele fica chorando, ele se taca, e aí fica muito difícil.
E uma coisinha que eu tenho notado quando eu vou na casa dela é o cuidado que ela tem que tomar, principalmente com as quinas, assim, porta, mesinha, tudo. Porque o meu medo, quando eu vou lá, eu fico com o coração na mão. Sim. Porque o meu medo é dele fazer assim, bater a testa ou atrás da cabeça, que geralmente é como ele reage, né? Ou na frente ou atrás. O meu medo é ele acertar uma quina daquela e machucar. Por isso que tu tem que botar aquelas borrachinhas. Sim, dar um sim. jeito Eu de tenho proteger. que, assim, eu não posso deixar a casa só do meu gosto, tá? Eu tenho que improvisar a casa e adaptar ela total pro Davi, tá? Então eu tenho que tomar cuidado muito com coisas perigosas, quina, coisas que eu sei que pode ocasionar um problema muito grande. Então eu procuro adaptar a minha casa assim o máximo para que não ocorra isso, porque já aconteceu de ocorrer, de a gente ter que correr pra Santa Casa. Eu não sei se você lembra uma vez, ele era muito pequeno, mas isso já aconteceu, né? Ele já era bebê e eu não sabia do autismo. Sim. E o meu esposo chegou em casa e saiu, na mesma hora ele só chegou pra pegar uma chave e saiu pra levar a avó dele no supermercado. Assim que o meu esposo saiu de casa, o Davi ele teve uma crise. Ele começou a chorar. Eu segurei ele no meu colo comigo, porque ele era muito novinho ainda, e sentei ele no sofá. No que eu sentei ele no sofá, ele se jogou pra frente mesmo e tacou a cabeça no chão, né? E o piso da casa era um pouco levantado, sabe? Não tinha muito rejunte. Então, do jeito que ele tacou a cabeça, gente, parecia que tinha um ovo aqui, ó. Ficou uma bola. Eu achei que meu filho ia morrer. E ele é bem branquinho, então qualquer manchinha já realça nele. E, gente, foi assim, aquele dia... Foi o primeiro susto que o Davi me deu. Foi o primeiro susto. A gente foi pro hospital, fizemos todos os exames, tomografia, tudo. Graças a Deus não deu nada. Mas assim, gente, ficou muito roxo. O roxo desceu até pro olho dele. Então, assim, foi um susto que eu lembro que foi, assim, acho que uma das primeiras crises do Davi fortíssimas, que na época eu nem associava muito que poderia ser algo, né? Então, a gente tem que se tomar muito cuidado. E assim, quando tu saiu ou até em casa com algum tipo de visita, tu já passou assim por alguma situação desconfortante, assim, que tipo, alguém falou alguma coisa, que eu lembro que tu até falou de um episódio de uma mulher, né, que Jeová, é por isso que eu digo, é guerreira demais, porque eu acho que eu não saberia lidar. Bom, conta aí esse episódio para as pessoas saberem. É assim, gente, preconceito a gente enfrenta diariamente, tá? Não só com olhares, né, preconceituosos das pessoas, né, mas com pessoas descaradamente que chegam a gente e falam na lata, sabe? Eu ouço muito quando eu falo que o Davi é autista. Ah, mas ele não tem cara. Gente, autismo não tem cara, não. Tá? Autismo é comportamental. Isso. Então, autismo não tem cara. Parem de falar isso. Ah, mas não tem cara. Gente, isso dói muito pra gente, sabe? Às vezes o povo confunde um pouquinho com a síndrome de Down, né? Que acha que vai modificar um pouquinho e não é assim, são diferentes. Tem muito autista que tem o autismo e a síndrome de Down. Tem autista que tem outros tipos de transtorno associado, né? Então, assim, às vezes acontece de ter uma carinha, mas assim... Mas, gente, para com isso de não tem cara, tá? É constrangedor pra gente. Já passei várias situações delicadas, né? De estar com meu filho no hospital, o próprio médico falar: nossa, você tá criando um antissocial, esse moleque parece um bicho do mato. Já chegaram a falar que meu filho é um bicho do mato. Já chegaram a falar que eu tô criando um monstro. Então, assim, isso, gente, dói muito, tá? Dói muito na gente que é mãe, né? Porque só a gente entende o que acontece ali, né? É complicado mesmo, assim. E do dia que tu descobriu que tu teve o diagnóstico até hoje, ele progrediu em algo ou tu não viu muita diferença ou só regrediu? Olha, naquele período que ele entrou na primeira escolinha, na creche, foi a época que o Davi mais progrediu na vida. Sim. Eu consegui tirar a fralda dele, que era uma coisa que eu achava um bicho de 7 cabeças, né? Eu falava, gente, eu não vou conseguir tirar meu filho da fralda. Eu tentava ensinar, sabe? E era muito difícil. Só que a creche ajudou muito, né? Então, assim, na questão de aprendizado, o Davi, ele soube o alfabeto inteiro, desde muito novo. Cores, ele conhece todas as cores, ele consegue contar de 1 até 30.
Apesar do Davi não falar, mas naquela época ele se esforçava pra falar do jeitinho dele. E só deixando assim, eu colocar um pontinho bem interessante que eu acho bem para as pessoas entenderem um pouquinho. Gente, não é porque uma criança ou uma pessoa é autista que vai ser incapacitado de fazer qualquer coisa. A gente vê vários por aí. Eu já vi maquiadores, jogador de futebol, Doutores. Isso, gente. Engenheiros. Tem de tudo. É um cuidado especial que a gente tem que ter, lógico, mas isso não quer dizer que teu filho vai ter que ficar isolado 24 horas Nada dentro de casa. impede, tá, gente? Tá aí Nada a impede. importância também do cuidado logo cedo. Logo cedo, né? pra você ajudar, né? Ter aí o estímulo, a ajuda pro seu filho ter um bom desenvolvimento, tá? Só que eu digo que assim, tem as terapias, né? Sim. Primeiro você tem que descobrir, ter o diagnóstico, vai ter as terapias, porque o Davi continua fazendo as terapias semanalmente, né? Que ele faz psicóloga, fono e terapia ocupacional. E também tem a parte da mãe, porque eu falo, a parte maior do desenvolvimento da criança é da mãe, é dentro de casa, tá? A terapia é só assim, um detalhe. Então, nós que somos mães, a gente tem que se dedicar 100% todos os dias. O dia que você não dedica é um tempo perdido, é um tempo muito precioso que a gente não pode perder, né? De ajudar. Isso. E a importância também dela própria procurar um psicólogo pra ela. Porque a gente não tá aqui Sim. pra dizer que é fácil. Ah, meu filho é autista e eu sei como lidar com isso. Não, a gente não sabe como Isso. lidar. A gente é acostumado como lidar com uma criança Isso. totalmente assim, né? Normal. E então a gente também não tem um preparo, né, pra lidar. E eu digo que mães especiais, assim, tirem da sua cabeça de querer colocar o seu filho no seu mundo, tá? É você que vai ter que entrar no mundo dele. É você aprender com ele, não ele aprender com você, tá? Então eu sempre falo muito isso, né, pra quem pergunta pra mim nessa questão. É muito importante também quebrar esse tabu, né? Que quem vai no psicólogo, no psiquiatra é louco. É doente, é louco, é problemático. Não, isso. gente, todo mundo hoje precisa de uma ajuda psicológica, tá? Eu estou sentindo, assim, a extrema necessidade, porque estou tendo crise de ansiedade, tem horas que você não vai saber lidar com o problema que está acontecendo ali com o teu filho, e tudo bem, gente, tá? Nada de um dia após o outro, Às né? vezes é geral, não é só com uma mãe de autista. A Sim. gente no dia a dia tá tudo muito pesado, tudo muito intenso, pesado. assim, sabe? Depois dessa pandemia eu acho que só piorou. Sim, piorou bastante. Só piorou. Então, E como é ser mãe de um autista? Olha, falta palavras para expressar o como é ser mãe de um autista, tá? Pra mim é algo maravilhoso, porque a pureza não tem, sabe, de você olhar pro seu filho e falar, meu Deus, ele é puro, puro, não tem maldade, você não vê maldade nessa criança. Ser mãe de autista é chorar, é sorrir, é lutar, É se é admirar. não desistir, é se admirar. Porque eu fiquei admirada e eu nem sou mãe, com a organização dele, assim, é perfeita. A Sim. simetria, a organização, é tudo muito perfeito, gente. Porque ele tem um pouco de hiperfoco, né? Então, nessa questão, ele tirou uma coisa fora do lugar, é perceptível pra ele. Então, assim, ele já se incomoda com aquela coisa que você tirou fora do lugar. Então, assim, procurar não tirar, né? Mas ser mãe de autista é tudo de bom, né? Porque é uma bênção de Deus nas nossas vidas. É uma luta constante, que a gente jamais pode se cansar, né? Eu falo que até se cansar é uma coisa, mas desistir a gente não pode, porque eles precisam totalmente de nós. Então, assim, é um misto de sentimentos ser mãe de autista. Eu até ia pedir pra tu contar um pouquinho da tua experiência, assim, positiva em ser mãe do Davi. E assim, como isso pode ajudar algumas pessoas que estão passando por algum problema ou estão descobrindo agora dos filhos. Olha, eu não sei nem por onde começar, né? Contar essa experiência positiva, como eu falei pra vocês. O que isso te mudou, assim, porque a gente sabe que quando a gente tem um filho, aflora, assim, um sentimento que você nem sabia que existia. Tipo, o sentimento de proteção, Às vezes meus filhos falam assim, nossa mãe, parece que a senhora adivinha o que vai acontecer. Porque, vamos supor, a gente tá andando, aí eles vão cair, eu já seguro antes de cair. Sim. Entendeu? Isso são algumas coisas que a gente desenvolve. Sim. E assim, mãe de autista, o que aflorou em tu, o que tu descobriu que
existia aí que quando o Davi veio, tu disse, nossa, aconteceu isso? Nossa, são tantas coisas que, assim, difícil citar. Eu imagino. É difícil citar. E o que tu diria hoje para os pais que acabaram de receber esse diagnóstico? Não desistem do filho de vocês. Eles precisam de vocês, tá? Eles não precisam de mais ninguém, apenas dos pais, né? Não é só da mãe. Eu sei que a maior parte aí fica, né, sobrecarregada pra mãe. Mas pai, participe, tá? É importante que os dois estejam exatamente. juntos. O seu filho, ele precisa também da sua participação, tá? Não deixe só pra mãe. Procure sentar com seu filho, tenta aí brincar, estimular bastante seus filhos, né? E não desistir. A gente sabe a importância do casal já numa família tradicional. Tradicional. Que as criancinhas estão lá, a gente já sabe a importância do Sim. pai e da mãe. Então, nesse caso, eu acho No autista, eu acho que assim, é dobrado. Isso, porque eles se acostumam com aquelas coisinhas que nada pode sair fora daquele lugar. Então, imagina só, para um autista saber lidar com uma separação de um pai e de uma mãe. Para ele é muito doloroso, ele nunca vai entender, é muito difícil, a cabeça dele não é igual à nossa, tá? Eles não pensam como nós. Vou citar uma suposição. Tem dias que a gente vai pro trabalho e a gente fala, nossa, hoje eu tive que engolir um sapo. E a gente sabe que a gente teve que ouvir muita coisa do patrão. Mas pra ele, você engoliu o sapo, pra vocês terem noção, né? Então a cabecinha deles são totalmente diferentes da nossa, né? Então assim, procurem o pai e a mãe sempre ser assim, participativo nessa questão. Vai ajudar muito mais, eu tenho certeza, tá? Não desistem do filho de vocês, porque ele precisa somente dos pais, né? A gente conseguiu até ver, assim, uma situação que o Davizinho, sempre que eu tô lá, ele nunca dorme à tarde, né? Não. Nunca dorme. E numa tarde, num domingo, eu acho. Foi num domingo que meu esposo tava de folga, porque meu esposo, ele trabalha como motoboy. Então, assim, ele sai cedo, ele volta só à noite, tá? Porque é muito corrido, né? Muita demanda de entrega. E no domingo agora, o meu marido está ficando de folga. Então eu pude presenciar que ele se sentiu seguro pelo pai estar perto, sabe? Eu acho que ele sentiu, tipo, meu pai tá aqui, eu tô seguro. Sim, o autista, ele precisa se sentir seguro, né? Um dos motivos das crises é a falta de segurança, principalmente quando eu vou sair de casa. É a hora que o meu filho mais tem crise. Por quê? Porque quando eu estou em casa, ele se sente seguro, tá? E aí acontece dele ter uma crise quando ele é contrariado. Mas quando eu saio de perto, gente, é assim, parece que vai acabar o mundo. Então, assim, o autista, ele precisa muito. Então, pai e mãe, passe essa segurança pro seu filho, tá? Isso é muito importante. Vai ajudar muito nas crises, né? E o negocinho que eu falei pra ela também, que eu nem sei se vai funcionar, mas eu acredito que sim, que quando ele veio aqui, ele se interessou bastante. É tipo, sempre tá renovando, assim, os brinquedos, sim, as bastante. coisinhas. Porque eu vi que lá, com os brinquedinhos dele, ele já escanteou, não quer nem mais saber. Ele é assim, ele se interessa por aquela coisa, 5 minutinhos, basta. Ele já quer coisa nova. Pra ele não fica preso sempre a uma coisa só, né? E criança se entendia muito fácil também, Sim. né? E eu acho que no caso dele é mais intenso isso. Pega Mais intenso. muito mais rápido. Então, assim, eu percebo também muito que o Davi, ele não liga tanto pro brinquedo em si, né? Mas ele gosta de brincadeiras. Brincadeiras eu sei que ele gosta mais, né? Ele gosta muito de música. A música calma muito ele. Já tem autista aí que tem total sensibilidade auditiva, então não suporta nenhum tipo de barulho. Isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante no Davi, porque assim, o pouco que eu sabia, eu imaginava que assim, autista não gostava de desorganização, barulho, pra mim incomodava muito. E o Davizinho, meu Deus do céu! Ele adora música, você pode ligar o som no talo, gente. Sempre que eu chego na casa dessa mulher, e é assim, é batidão, ele zoada gosta. mesmo, Ele bem gosta. alto. Ele fica lá na caminha, ó, viaja. Sim, já presenciei cenas assim de estar num shopping, né? A gente saiu de Jaú pra ir no shopping de Bauru, em outra cidade do lado, né? Cidade vizinha. Que a gente foi e voltou. Enfim, fomos à toa, né?
porque o barulho de muita gente falando, aquilo irritou. Então, assim, foi o É barulho aquele negócio que tu falou, acho que ele tem hiperfoco, então ele fica tentando focar em tudo e não consegue, porque é muito barulho de todo lado. E a gente sabe que o shopping é bem lá na música, ele foca naquela música, naquele som que tá rolando lá, né? Então acho que às vezes isso dá meio que uma confusão na cabeça dele, ele não sabe lidar. Muito autista só sai de casa se tiver o abafador, né? Saiu pra rua, tá com o abafador, porque, gente, o ruído pra eles é assim, é demais, é insuportável. E antes de fazer a última perguntinha aqui, eu só queria ressaltar a importância do diagnóstico logo cedo. Sim. Né? Bem cedo mesmo, porque às vezes assim não tem só o autismo feito o Davi. Sim. Tem algum outro tipo de transtorno associado. Que nem aí o do Davi a gente tá investigando, como eu falei, né? Pode ser que ele tenha aí um outro transtorno associado, pode ser o TOD ou o TDAH. O TDAH ele é mais conhecido, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o TOD ele é um transtorno desafiador da oposição. Então, assim, tem um comportamento bem agressivo, desafiador. Então é isso, a importância de descobrir logo cedo, de cuidar logo cedo, assim, tirar esse medo, porque eu acho que muitas mães ficam com medo às vezes, né? Nossa, meu filho... Eu acho que não é só o medo, eu acho que muitas mães não buscam ajuda por causa da aceitação. E a primeira coisa, gente, coloca uma coisa na sua cabeça, mamãe, aceite seu filho como ele é, não importa, tá? Ele precisa da sua aceitação, porque é através disso que você vai conseguir ajudar, dar 100% de si pra melhorar a vida do seu filho. Então aceite, tá? É uma luta, mas não é nada impossível. Passarinho participando do nosso vídeo, né? E assim, pra finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mamães que descobriram agora e para aquelas que têm uma criancinha que não tem o autismo, mas mesmo assim essa mensagem pode ajudar em alguma coisa, até ela ensinar o filho também a lidar com a criança autista, que eu acho que isso é bem importante, incluir o autista na sociedade, não deixar ele isolado. Sim. Porque eu vejo muito isso acontecer, muito. Bom, eu já falo que de primeira que a inclusão ela tá só no papel, gente. Tá? Na prática a gente vê que falha demais. Falta inclusão, gente. Hoje você se vê falar de inclusão, mas é só aquela coisa linda que tá no papel. Mas na vida real ali, gente, não tem. Pra vocês que tem uma criança que não tem autismo, que, enfim, não tenha nenhum tipo de transtorno, nada, ensine seu filho a saber lidar, respeitar, né? Aceite o amiguinho, né, como ele é. Se precisar de ajuda, tente ajudar, ser participativo ali, respeitar ao máximo também, né? Porque tem crianças que, como o Davi, né, ele não gosta muito, tipo, não que ele não gosta, mas ele não interage muito bem com a criança, né? Então ele vê que às vezes acontece dele não dar muita moral pra criança, então respeite, às vezes acontece, né? E pra você, mamãe, que tá recebendo aí o diagnóstico agora, né? Ou tá buscando aí, tá, ajuda para tentar descobrir o que é. Fica firme, seja forte. Você vai ver lá na frente o trabalho lindo que você fez de ajudar seu filho a desenvolver para que ele possa ter uma vida normal, como todos nós, estudar, namorar, casar, ter o seu emprego, ser independente, né? Ensine seu filho a ser independente. Então, assim, não desista, tá? O autismo pode ser um pouco... Muitos pregam... Sabe, já aconteceu situações comigo de eu postar um texto lindo sobre o autismo, sobre o meu filho, e muitas pessoas me criticarem, falando que eu estava romantizando o autismo. Gente, primeiro de tudo, ele é seu filho. Exatamente. É seu filho, que mãe que não vai amar seu filho. Mas assim, tenha amor. O remédio é amor, tá? É amor, é dedicação. Então, tem graus, né? Então, tem mães que lidam com problemas... com, né, autistas muito desafiadores. A minha intenção, assim, de gravar esse vídeo foi mais pra quebrar esse tipo de tabu, que o autista tem que ficar isolado, que todo autista é agressivo, que não vai ter... Seu filho tem que ter uma vida normal como todos, tá? Não prive seu filho de viver a vida. Vai sair, vai ter crise? Tudo bem, mas não deixa seu filho preso só dentro de casa. Leve ele brincar, leve ele curtir, leve ele ao supermercado, leve ele tomar um sorvete.
leve ele jantar com você. Enfim. Até porque se a pessoa não fazer isso, nunca vai saber como lidar. Sim, de repente faz alguma coisa e funciona. Ó, isso funcionou, então eu já posso levar ele no mercado. Sim. Entendeu? Tem que ter as experiências. Sim, você tem que testar, né? Isso. Pra ver se o seu filho gosta ou não. Você vê que não gosta, tudo bem também, né? Mas inclua seu filho nas suas atividades, até mesmo nas atividades dentro de casa. Eu sempre, quando eu estou fazendo uma faxina, eu tô estendendo uma roupa, eu falo, Davi, traz um prendedor pra Então, eu sempre tô incluindo ele, tanto na minha vida pessoal, quanto agora na profissional, que agora vai sair bastante videozinho aí com o Davi. Tem que sair, tô pegando bastante no pé dela também aqui, porque a gente já gravou algumas coisas, ela inclusive já fez algumas coisas, só que eu quero que faça mais. Sim. Convivendo com ela, isso foi um assunto que me chamou bastante atenção. Tanto é que desde que eu comecei a conviver mais com ela, eu comecei a falar mais sobre o assunto. Sim. Enfim, porque é bem complicado mesmo. É uma pessoa admirável, porque saber como lidar é complicado. Porque eu tenho 2 filhos e às vezes acontece uma situação na escola que eu já fico querendo... Gente, eu quis gravar esse vídeo aqui pra quebrar um pouquinho desse tabu que o povo botou já na cabeça e fechou os olhos sobre o autismo. E pra deixar um alerta aqui pra vocês, se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer, deixa aqui nos comentários, que de repente a gente grava um outro vídeo. Respondendo, né? No começo a gente se sente perdida, é normal, né? A gente acha que a gente não vai conseguir lidar, a gente não sabe fazer, mas tudo se adequa, tudo se adapta. E as experiências dela, que ela já passou, que a gente falou aqui, de repente ajuda vocês. E as de vocês podem ajudar ela. Exatamente. Então, comenta muito aqui, vai lá no Instagram também, vou deixar aqui o nosso Instagram. E pra gente, pra mim, que não tem um filho autista, e pra você aí que tá assistindo que também não tem, vamos ter um pouco mais de empatia, né? Ensinar os nossos filhos a lidar, a incluir o amiguinho, assim, na brincadeira. Às vezes o amiguinho não vai querer brincar, não. Se policiar com o olhar, porque eu vou te falar, feito dizem, né? Tem olhar que fala mais que 1000 palavras. Exatamente. Vou te falar, às vezes só um olhar, seja de amor, seja de crítica, vai influenciar muito na vida daquela pessoa, muito mesmo. Então foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido tirar aqui um pouquinho da dúvida de vocês com a Thalita. E outra coisa também, gente, eu não sou estudada, não sou nenhuma profissional na área, eu sou apenas uma mãe. Estou contando pra vocês a minha experiência, tá? Às vezes pode ajudar, às vezes não. E também profissionais aí que aconteceram de assistir o vídeo, me corrijam também se eu falei algo que tá errado, tá bom? Isso porque foi só um pouquinho da experiência dela, tá? A gente não tá aqui pra dizer que o que ela falou é uma regra. Que é certo, que você tem que fazer. Não, tá bom? Eu só estou aqui mesmo contando a experiência de vida. Chamei pra fazer uma entrevista mesmo, porque eu acho que o que ela passa, tem muita gente passando também e não tá sabendo lidar. Ou tá sabendo lidar e pode também ajudá-la. Sim, né? Exatamente. Então eu vou deixar aqui um grande abraço pra vocês. O meu prazer de ter recebido a Thalita aqui mais uma vez no meu canal. Eu agradeço por estar fazendo parte desse vídeo. Eu agradeço pela sua iniciativa, né? Porque eu acho que falta muito isso, né? E somente agradecer mesmo. Fiquei muito feliz de estar aqui participando do vídeo. Imagina, esse é o primeiro de muitos, hein? Eu quero no futuro fazer algumas entrevistas também com alguns psicólogos, enfim, trazer algumas... Vai, se Deus quiser. Trazer algumas experiências, assim, pra gente saber que não é só o nosso mundinho, sabe? Tem várias outras coisas por aí. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com todo amor. Tentei aqui, ó, minha colinha, fiz umas perguntas que eu achei que era bem importante pra vocês saberem. E trouxe nada mais, nada menos que a mãe de uma pessoa especial pra me responder. Tirar minhas dúvidas também, porque eu também tenho dúvidas também de como lidar, como reagir. Normal. O autista não é só feito de crises, tá? Eu quero deixar isso aqui bem muito amor, claro. Muito amor. Exato, pelo não menos é Davi, só. Ele é muito carinhoso, muito. Ele é amoroso, ele quer colo, ele quer beijo, ele quer ser paparicado. Ele gosta muito da atenção só pra ele, né? Eu chego na casa dela, por isso que eu tô dizendo, o autismo não é resumido em crises. Porque o Davi, ele é um doce, meu Deus do céu, ele é um doce. A gente chega lá, ele já levanta o bracinho pra pegar ele no colo, pega na sua mão e leva pra pegar uma coisinha que ele quer e mamãe não deixa. Enfim, meus amores, não é só uma birra, não é só uma crise.
vai bem mais além. Maravilhoso. E tem um negocinho que ela me falou, que aquilo me tocou muito, eu não gosto de falar até que eu me arrepia, que não dá pra passar. Tem um negocinho que ela me falou, no dia que ela tava bem abalada, que ela falou assim: Jéssica, eu não vejo a hora do meu filho gritar assim: mãe, tô com fome. Gente, eu não gosto de falar porque eu sou bem chorona. Nem me E assim, isso foi um tapa na cara na minha, sabe? Pra tipo, nossa, às vezes meus filhos estão aqui me estressando. Mãe, tô com fome, às vezes a gente reclama e a importância que tem isso pra ela, sabe? Então, assim, valoriza, cuida, seja mais solidário com as pessoas, porque não é fácil mesmo. Eu me toquei com isso que ela falou, do eu em mim, sabe? Mas assim, eu creio num Deus que faz milagre. E eu tenho certeza que o Davi, ele vai progredir, vai gritar, vai dizer: mãe, tô com fome, quero comer, tô com fome, quero merendar. Então eu creio nisso e a gente segue confiando nisso. Sim. E eu já falei pro que ela precisar, eu tô aqui. Não sei muita coisa sobre isso, mas o que eu puder fazer, farei com certeza. Sim. Sem sombra de dúvidas. Então é isso, meus amores. E eu falo que ela, gente, tá sendo, assim, um canal de bênçãos na minha vida, né? Porque ultimamente eu tô passando, assim, momentos desafiadores, momentos um pouco delicados. E Deus tem usado muito a vida dela pra me ajudar psicologicamente, emocionalmente. Então eu só tenho mesmo a agradecer a Deus, né? Pelo apoio e pela força que ela e a família dela têm me dado. Imagina, ó, tamo junto. Então, Um beijão pra vocês. Não esquece de se inscrever aqui, compartilhar esse vídeo pra... compartilha muito, gente, pra Isso. chegar no maior número de pessoas aí, porque eu sei que tem mães espalhadas pelo mundo inteiro que precisa muito de uma ajuda, de uma palavra, né, de conforto. E de experiências também, né, pra saber como lidar. Enfim, se eu não parar por aqui, a gente não vai parar nunca. A gente então, não para, então beijão pra pra vocês. E até a próxima. Tchau.